Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos fazer a leitura da palavra. Se encontra na carta, no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 22. Apocalipse 3, versículo 22 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bendito Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, está aqui a tua igreja, a tua noiva, os teus filhos, Senhor, que saíram, ó Deus, dos seus lares para prestar um culto a Ti, Senhor. O intuito nessa noite, Deus, é te louvar, te agradecer e te engrandecer pelos teus feitos, Senhor. Tenha total poder e liberdade nessa noite. Fala aos nossos corações através da tua palavra. Usa e utiliza cada um dos teus filhos da tua forma e da tua maneira, Pai. Mas que a tua igreja seja edificada pela tua palavra. É um pedido da minha alma a Ti. E aqueles que concordam, diz amém. Podem se assentar, as palmas glorificam o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Isso até é uma afronta falar de Apocalipse. Pastor Euclides acabou de chegar, pastor. Estava tudo certo. Ia ler, ia falar, ele não ia chegar, ia ficar tudo certo, né? Mas chega o homem que fala demais sobre Apocalipse e fica até constrangido. Brincadeira, né, irmãos? A revelação do Apocalipse dada a João na ilha de Patmos, e principalmente a divisão das igrejas, há quem diga que cada igreja representa um período de uma igreja na terra. Há quem interprete dessa maneira. E há também quem interprete que há 7 igrejas em todo o tempo na terra. 7 tipos de igreja. E desde o início até aquele grande dia, haverá essas 7 igrejas na terra. Eu estava meditando na palavra agora à tarde, e assim, a grosso modo, a igreja ela não precisa somente de um avivamento. Somente o avivamento é pouco. A gente só precisa entender o que é culto. Quando a gente entende que o que é o culto, a gente vai entender que nós não viemos receber nada. No máximo, uma palavra de direção. No máximo, uma palavra de instrução, de correção, uma palavra de direção, de fé. Então, quando a gente entende que esse lugar é um lugar onde você entra na presença de Deus, um lugar onde a presença de Deus está, porque nós estamos aqui representado, o Espírito Santo habita em nós, e nós nos reunimos, entendemos que aqui é a casa de Deus. Nós vem para adorar a Deus, prestar o nosso culto. Nós não vem só quando falta o emprego, e aí você se dedica a vir à casa de Deus em busca de um emprego. Ou quando o diagnóstico dá o contrário. Ou quando o relacionamento familiar está ruim. Não. A gente vem porque a gente tem que prestar um culto ao divino, a Deus, em gratidão a tudo aquilo que Ele fez por nossas vidas e aquilo que Ele ainda fará. Quando a gente entende isso, a gente entende que o avivamento em si é pouco. Porque o avivamento, ele não é o pula-pula, é o retorno às escrituras. Mas, primeiro é entender o conceito de culto. O que viemos fazer? Não é uma reunião onde a gente vem contar as nossas façanhas, contar a piada,
se reunir a fim de bater um papo, porque aqui não é um clube, aqui é a igreja, aqui é a casa de Deus. E quando a gente vem para a casa de Deus, a gente vai se reunir para adorar a Deus. Então, esse é o conceito de culto. E voltando para a palavra, no capítulo 3 aqui vai descrever 3 tipos de igreja que muito se assemelha aos crentes de todo o tempo. Todo tempo teve crente desta forma. Ele diz que a igreja de Sardes é uma igreja que ela tem até aparência de que está viva, mas está morta. Em todo tempo teve crente assim. De estar na presença de Deus, e para ele isso aqui é simplesmente uma reunião banal, onde ele vem, ele conta uma história, como que foi o dia dele, ele não tem nada de especial a pedir ou agradecer a Deus, ele vem mais para rever os amigos, então ele tem até uma aparência de vivo, mas está mais do que morto. E o processo que João usa é um processo que ele aponta o erro, aponta uma solução, corrige, né? E traz uma esperança para essa igreja. A carta de Filadélfia é interessante que ele vai dizer que conhece as obras, que tem pouca força, colocou uma porta aberta. Só que ele vai falar que ela guardou a palavra. E no finalzinho, ele vai dizer que eis que estou à porta e bato. É a igreja que tem boas características. Só que em algum momento, esse culto não é mais para Deus. Porque ele não está dentro. Ele está fora. O culto é para o homem. É um culto onde as vaidades se afloram. É onde o homem quer ser o centro e quer ser aplaudido. E ele está assim, dizendo, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. E se eu entrar, vai ter uma mudança. É um tipo de uma igreja que sempre teve, desde o início, e não vai deixar de ter. E a igreja de Laodiceia é uma igreja rica, uma igreja que todos conhecem a história. Diz que essa igreja, era bom que ela fosse ou quente ou fria, porque se fosse fria ela ia saciar a sede, se fosse quente ela ia curar as pessoas. Tinha esse defeito. E aí ele diz que ele aconselha, eu aconselho que vocês comprem ouro refinado pelo fogo que enriquece. E vai dizendo ainda que para eles que se arrepender porque ele disciplina aquele que ele ama. E ele vai dizendo tudo isso e no final ele traz uma esperança. Quem tem ouvidos, ouça. Foi exatamente essa palavra que eu me peguei agora à tarde. Porque as nossas reuniões, irmãos, ela é movida por diversos tipos de pessoas, vaidosas, birrentas, pessoas que não podem ser corrigidas, outras que nem cura, nem alimenta, pessoas que perderam o sentido do culto. E em todo tempo teve esse tipo de gente. Mas ele diz assim, eis que eu corrijo o filho. Talvez você que esteja me ouvindo aí pela internet nessa noite, em alguma dessas palavras se pareceu com você em algum momento, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos voltar a entender o que é um culto. Nós precisamos
a entender a responsabilidade de adoração a Deus. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada e nós olhamos o modelo do culto que é prestado ao Deus, onde o sacerdote, o sumo sacerdote, ele se preparava e cada um podia ir até determinado lugar. Eles tinham temor. E hoje as nossas reuniões, elas não estão tendo mais temor. Infelizmente, as pessoas perderam a sensibilidade do que é o culto. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.